Olá, turma, tudo bem? Professor Adriano, para mais uma aula de educação física. Hoje vamos fazer a correção da nossa atividade, né, relacionado ao tema dos jogos dos povos indígenas. Como eu falei na aula anterior, é uma atividade esportiva e cultural, pessoal, que mantém viva a tradição, né, dos índios, nossos, as nossas tribos, que vem crescendo ao longo dos anos, né, essa competição que iniciou no Brasil, hoje ela já tem a sua edição a nível mundial. Então vamos à nossa correção. Espero que vocês não tenham encontrado tantas dificuldades para resolver, que vocês tenham realmente conseguido absorver, pessoal, esse tema, que é um tema muito rico. Volta a dizer, sem ser sendo repetitivo mesmo, certo? É muito interessante a gente estudar esses jogos dos povos indígenas. Então vamos à primeira questão. Responda corretamente. Onde nasceu, né, no caso, onde surgiu os jogos dos povos indígenas, né, os jogos indígenas? Nasceu no dia 16 de outubro de 1996. Né? Aí, no caso, era aberto o primeiro Jogos dos Povos Indígenas em Goiânia, no estado de Goiás. E teve a participação, né, pessoal, com mais de 400 atletas de 25 etnias participando desse evento. Toda a linha de ação, desde a composição da aldeia olímpica, sua estrutura até a definição das modalidades, ficaram sob o controle da coordenação indígena. Então, assim, eles tiveram ajudas, mas toda a coordenação foi realizada, né, pelos próprios povos indígenas. Segunda questão. Quais os objetivos e finalidades dos jogos indígenas? Eles têm um lema, né? Com o lema, o importante não é competir, mas sim celebrar. Então esse é o tema dos jogos indígenas. O importante não é competir, mas sim celebrar. Os jogos têm como objetivo de promover a integração entre os povos indígenas e incentivar, valorizar e fortalecer a prática dos esportes de identidade cultural praticados pelos índios em suas aldeias. Né? Então, assim, na realidade, esses esportes, quase todos, eles são atividades, digamos, de diária, né? Atividades que os índios já fazem no seu dia a dia nas suas aldeias. Então, eles organizaram, né? E criaram, no caso, no dia, né? No ano de 1996, a primeira competição oficial. Terceira questão. Onde e quando foram realizados os segundos Jogos dos Povos Indígenas? Os segundos Jogos foram realizados na cidade de Guiará, né? No Pará, no Paraná, no caso, em outubro de 1999. Então, o primeiro foi em 1996, a segunda edição em 1999. Teve a participação, pessoal, de 31 etnias. A primeira edição foram 25, né? E a primeira edição tivemos mais de 40 atletas e na segunda mais de 600 atletas. Então é um crescimento, uma evolução desse evento, né, rico em esporte e cultura. Quarta questão. Quais os principais critérios para a participação dos jogos indígenas, né?
como é que eles, o que eles podem fazer para participar desses jogos, quais são os critérios utilizados, né? O critério para a participação desses jogos é a força cultural das etnias, considerando tradições como a língua, a dança, os rituais, os cantos, as pinturas corporais, o artesanato e os esportes tradicionais, né? Temos vários esportes tradicionais. A quinta questão, ela diz o seguinte: cite 5 modalidades esportivas, né, dos jogos dos povos indígenas e explique como acontecem as disputas de cada uma delas. Nós temos várias, né, pessoal? Mas assim, aqui vamos citar pelo menos 5 e vamos explicar, vamos ver, na realidade, vamos rever como cada uma delas funciona. Nós temos, primeiro, o arco e flecha, né, que é uma modalidade bastante tradicional, que faz parte do meio de sobrevivência, né, dos povos indígenas. É uma forma que eles utilizavam, alguns povos ainda utilizam, para fazer a sua caça e, consequentemente, conseguir os seus alimentos, né? E também serve como meio de proteção. O arco e flecha é uma prova individual masculina. Cada atleta terá o direito a 3 tiros, né? 3 flechadas, digamos assim. O alvo será o desenho de um peixe e a distância de aproximadamente 30 metros. A contagem de pontos reunirá a soma dos acertos em cada área de alvo, com pontuação variadas, previamente definida pela comissão técnica. Ou seja, eles têm um desenho de um peixe, aí onde esse peixe ele é dividido em alguns pedaços, não dividido propriamente dito, né? Mas ele tem uma divisão, uma demarcação, onde cada demarcação tem uma pontuação diferente. Então, por exemplo, se eu acertei 3 tiros, 3 flechadas, a primeira foi na demarcação de 5 pontos. A segunda na marcação de 10, eu já tenho 15 pontos. E a terceira na marcação de 5, eu terei um total de 15 pontos. Então é feita a soma, né, a somatória desses 3 tiros, para saber quem é o campeão dessa prova. E segundo a canoagem, cada delegação deverá escrever uma equipe de 2 atletas. Cada prova será realizada em um rio ou um lago aberto. O vencedor será identificado pela arbitragem a partir da passagem da ponta, né, da proa, né, a partir da proa, no caso é a ponta da canoa. Na linha demarcatória, né, tem uma linha, digamos assim, uma linha imaginária, né, ao final do percurso. Então, a primeira canoa que ultrapassar, né, pelo menos a ponta, chegando com a ponta, a parte inicial da canoa, é o vencedor da prova da canoagem. E terceiro, arremesso de lança. Como eu falei na aula passada, é muito semelhante, pessoal, àquela prova do atletismo que é o dardo, né, o lançamento do dardo. O arremesso de lança é uma prova individual realizada apenas pelos homens. Nos jogos, a contagem de pontos é feita de acordo com a distância alcançada, ou seja, vence aquele que atingir, né, maior distância. As lanças são cedidas pela Comissão Técnica de Esportes e fabricada de madeira tradicional, né, pessoal, que é para manter a cultura, diferentemente do dardo, que são feitos de fibra, né, materiais bem modernos. A lança da competição dos povos indígenas, ela é fabricada de madeira, né, usando a madeira rústica e a adaptação desse armamento desde os primeiros jogos.
objetivo à distância e não ao alvo, né? Então, quem conseguir atingir uma distância maior é o vencedor. E a próxima é a luta corporal. Ela começa quando o dono da luta, né, um chefe, caminha até o centro da arena da luta e chama os adversários pelo nome. Os lutadores se ajoelham girando em círculo anti-horário, em frente ao oponente, até se ajoelharem e se agarrarem, tentando, né, levantar o adversário e derrubá-lo ao chão. Então essa é a luta corporal. Temos também a zarabatana. É uma demonstração individual realizada pelas etnias Matis e Cocomãs. Na apresentação, se posiciona, né, no caso os competidores, a 20 ou 30 metros do alvo, um alvo adaptado, é uma melancia pendurada em um tripé. A prova consiste em atingir esse alvo, essa melancia, o maior número de vezes possível. Então, a zarabatana também, pessoal, ela, assim como o arco e flecha, ela é utilizada ainda por alguns povos, né, indígenas, por alguns povos como um meio de sobrevivência ainda para a caça. Então, essa foi a nossa correção da atividade. Trabalhamos, abordamos o tema, no caso dessa competição esportiva que vem crescendo, que vem ganhando espaço, não somente no Brasil, onde iniciou, mas também em alguns países do mundo. É uma maneira de divulgar, de promover o esporte e também, pessoal, de manter viva a cultura desses povos, né? Algumas modalidades como a corrida de tora, o arco e flecha, a canoagem, a natação, que faz parte, né, que ainda faz parte de alguns povos indígenas. Infelizmente, nem todas as regiões, né, conseguiram manter viva essa tradição, né, com o avanço da tecnologia, né, algumas tradições vão acabando de acordo com o tempo. Então, basta cada um de nós fazermos a nossa parte, vamos estudar, vamos aprender, vamos repassar, certo? E vamos fazer o possível, né, para que a gente seja um grãozinho, né, mas que esse grãozinho de areia com relação a manter vivo esse resgate dessa cultura, né, que a gente faça acontecer, faça valer a pena, ok? Então espero que vocês tenham gostado, certo? Eu deixo aqui o meu forte abraço, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe seus familiares, permaneçam ainda em casa, pessoal. O vírus não foi embora ainda, algumas coisas voltaram ao normal, mas ainda não estamos totalmente seguros, certo? Valeu, pessoal, forte abraço e até a próxima.